Nós temos que estimulá-los a fazer isso. Mas eu acho que o nosso modelo é replicável, porque agora não pegamos fazendeiros no Centro-Oeste e mandamos eles para a África para produzir lá. Eu estou sendo muito simplista, mas você tem que transferir isso. Você tem que transferir essa tecnologia ou esse conhecimento, descobrir uma forma de transferir esse conhecimento. Porque a minha impressão é que a tecnologia está disponível, mas reduzir lacunas do que adotando. Talvez o Brasil e os Estados Unidos estejam no topo. Nós precisamos colaborar, sim, mas nos outros países é uma questão de reduzir essas lacunas. Eu sou um pouco mais otimista nesse cenário. Acho que há várias oportunidades, e grandes oportunidades. O desafio que temos a enfrentar é tão grande. Acho que rapidamente as pessoas vão mudar o seu modo de pensar e eles vão deixar de proteger o jeito que eles estão usando a tecnologia e eles vão compartilhar as boas práticas e vão fazer esse mercado desenvolver em termos de tecnologia, com certeza. Nós estamos numa curva de aprendizado e a velocidade que vamos transferir tecnologia para todos os fazendeiros vai ser muito rápida. Senão, não vamos ir de encontro à demanda e vamos perder a oportunidade. Obrigado. Uma pergunta interessante que veio do público. Fala-se muito de segurança alimentar. Isso mudou um pouco em países em desenvolvimento. Qual é o país dos países em desenvolvimento em relação à segurança alimentar? Mas a pergunta dessa pessoa é: e os países desenvolvidos? Qual será o papel deles na segurança alimentar? E a pessoa está perguntando: e a área em que os países desenvolvidos seriam capazes de reconverter para alimentação, trazer de volta a produção, considerando a biodiversidade? Martina e André, uma perspectiva global. Não sei se vocês entendem a pergunta. Todo mundo está pressionando os países em desenvolvimento para fornecer comida. E os países desenvolvidos? Eles consumem mais? Quanto que eles vão colocar na mesa em termos de produção alimentar? Eles estão perguntando a nós, países em desenvolvimento. Eu acho que as pessoas não estão pedindo aos países em desenvolvimento para desenvolver mais comida para os países desenvolvidos. Não, acho que é para produzir para eles mesmos, um dos pontos. E com certeza, em termos de consumo, a mensagem é bem clara essa manhã. Se não mudarmos os nossos padrões de consumo, não vai ser sustentável. E o argumento não é só a produção de alimento, é em tudo, em termos de consumo. Se todo mundo no mundo consumir, como fazemos nos Estados Unidos, nós precisaríamos de 2,6 planetas. Isso é impossível, é uma grande possibilidade de cortar, para mostrar o exemplo. Nós falamos sobre fome, segurança, falta de comida, nutriente, falamos sobre obesidade. Então, acho que nós temos que verificar isso também. E, com certeza, há uma possibilidade de mudar a forma como produzimos. Nós já vimos isso também. A agricultura conservadora, a área orgânica. Nós temos que humanizar alguma produção cultural com outras necessidades. Por exemplo, a produção de biodiversidade. Há formas de envolver os agricultores de formas diferentes para que eles tenham uma descrição de função um pouco diferente, de repente um pouco mais valorosa do que foi feita até o passado. Adorei a pergunta. Adoraria mostrar 45 slides de PowerPoint aqui. A questão regional, as oportunidades regionais, eu falei sobre números globais e, com certeza, os dados mostram que isso só é possível em países em desenvolvimento.
são estágios diferentes de desenvolvimento. Em países em desenvolvimento, se você falar sobre a África, por exemplo, traz a agricultura através do limiar da fazenda de subsistência até que seja uma fazenda comercial que possa vender para o comércio, comprar melhores sementes e melhores fertilizantes. Isso vai mudar muito, evidentemente. De uma forma conduzível. Isso pode gerar maior capacidade. Esse é um modelo. Mas que você, nos Estados Unidos, por exemplo, e a Europa como um todo, há regiões que já foram bem estudadas, oportunidades similares são similares. Existem hoje, mas tem menos o desafio de absorver a demanda de populações em crescimento. A população na Europa está declinando. Na Rússia, na Ucrânia, por exemplo, nós estamos vendo uma redução de alimentar ali no futuro. Então, a opção é que para essas regiões há oportunidades para manter a atividade econômica. Os Estados Unidos, 1 bilhão de toneladas que precisam ser refinados de milho. Esse potencial é bastante substancial. A Europa, incluindo a Ucrânia, por exemplo, podem gerar 1/4 até 1/3 de biomassa. E essa também há evidência científica mostrando isso. Há soluções e os modelos são diferentes de região para região, mas a opção é válida na maior parte das regiões do mundo. Muito obrigada. Uma pergunta relacionada um tópico levantado. Eu diria que nós tivemos algumas décadas com taxas de investimento muito baixas em agricultura. Nós negligenciamos a agricultura por várias décadas, em termos de novo capital, em termos de novas tecnologias. De alguma forma, globalmente, o papel da agricultura foi posto de lado, foi postulado. A Martina estava falando, descrição de funções melhor para os fazendeiros. Isso é incrível mesmo. Por outro lado, nós precisamos de novos investimentos e colocar capital na agricultura para podermos entregar os bens esperados. A pergunta do público é que há alguns países em desenvolvimento que há limitações para a compra de terra, alguns processos de ter acesso à terra. Como é que o capital estrangeiro teria seu papel em terras em desenvolvimento ou trazer bens e serviços? É necessário? E se essas políticas forem, de fato, limitantes na entrega do otimismo que estamos levantando aqui? Está clara a minha pergunta? De repente, agora vamos começar daqui, vamos variar. Você acha que é uma onda que está vindo de alguns países em desenvolvimento que têm limitações na aquisição de terra? Isso seria uma ameaça ao crescimento da agricultura para ter acesso ao novo capital e, portanto, a novas tecnologias? Eu acho exatamente o oposto. Eu acho que todo mundo gostaria de investir, todo o dinheiro vai ser colocado na mesa. Eu acho que há muitos países que realmente dependem da produção do Brasil, que eu acho que nós não vamos ter nenhum problema desse no futuro. E aquela coisa de... Eu não me sinto confortável falando de land grabbing, que é, na verdade, o arresto de terras, né? Mas, na verdade, como a taxa de poupança aqui é muito baixa, a gente precisa de investimento externo, senão... O estrangeiro, não só porque nós precisamos produzir mais, mas nós precisamos investir na cana, na carne, no frango e outros produtos. Então, nós precisamos de investimentos estrangeiros e em geral,
esse dinheiro não vem daqui, então não é uma boa ideia impor esse tipo de restrição, mas eu acho que esse assunto de arresto de terras é um assunto que a gente precisa pensar com cuidado, é um assunto complexo e especialmente em países, não uma expressão boa, mas países fracos em termos de controles do arcabouço, esse tipo de coisa. Aí realmente é preciso tomar muito cuidado. Você fez a pergunta como assim um conflito, por exemplo, se os países são cuidadosos, se eles têm regras, se seria um problema. Eu acho que a gente precisa chegar num acordo aí. O investimento estrangeiro é muito importante, mobiliza potenciais, isso sempre acontece em países em desenvolvimento, mas você precisa de governança para controlar isso. Se você não fizer isso, isso pode acabar com tendo esse arresto de terras. No momento nós fazemos muito trabalho com Moçambique, muita cooperação, muita análise, e o governo lá levam essas discussões muito a sério. Eles têm um arcabouço que estão lidando com esses assuntos globais. E eles querem saber distinguir o bom e o mal. Eu acho que isso é uma base muito positiva para ir adiante. Moçambique tem possibilidades enormes, é um país com um potencial imenso, mas eles também precisam de controles sobre o que está acontecendo. Senão você tem uma cena de um filme Wild West, do Velho Oeste. Então eu acho que é uma combinação de fatores. Nessa mesma linha, o investimento estrangeiro é necessário. Para modernizar o setor agrícola. E eu acho que nós temos visto nessas reações para o arresto de terras que houve, é porque, na verdade, as pessoas não estavam preparadas para isso. Eu acho que isso é o que precisa ser lidado, e tem que ter políticas a respeito das terras. Se você tem uma estrutura que vem de baixo para cima e dá direitos para as pessoas, muitas vezes não tem nem registros dos direitos à terra, e isso é necessário. Uma vez que estiver funcionando bem, uma vez que há um engajamento dos interessados, quando a gente fala de licenciamento e esses desenvolvimentos de biocombustíveis, etc., não está limitado a isso, é qualquer tipo de atividade. Enquanto as pessoas estão envolvidas e veem que obtêm alguma coisa, eu acho que aí a aceitação vai ser muito maior. Então tem tudo a ver com governança. Muito obrigada. Como você está com o microfone, tem uma pergunta específica sobre esses modelos de utilização indireta do solo. Esses modelos geralmente não levam em conta a evolução das tecnologias. A pergunta para você é o seguinte: além de tecnologia, não levam em conta mudanças de políticas. Como você pode superar isso nessas avaliações do futuro? Isso é uma pergunta para André e para Martina. E talvez o André e o Bruce gostariam de comentar alguma coisa, complementando esse tópico sobre os papéis de como a gente pode trabalhar com essas políticas. Tem um exemplo do que a gente chama no Brasil de plano ABC, que é a agricultura de baixo impacto no carbono, que planeja devolver ou tem um objetivo de 15 milhões de hectares para a proteção de áreas degradadas da pecuária. Isso vai ter um impacto muito grande na maneira que nós estamos gerenciando o carbono e na maneira de mitigar